Sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo, e hoje vou contar a história do Ninjutsu Bujinkan, sistema marcial japonês ligado ao treinamento dos antigos guerreiros, samurais e tradições associadas ao shinobi. Vamos conhecer a diferença entre o ninja do cinema e o shinobi histórico, a trajetória de Masaki Hatsumi, as 9 escolas da Bujinkan, suas principais técnicas, armas e filosofia. Mas precisamos começar com uma verdade. O ninja completamente vestido de preto, que desaparece numa nuvem de fumaça e vence dezenas de inimigos, pertence principalmente ao cinema, ao teatro e à cultura popular. A história real é mais complexa. Cardinal Ninja ou Shinobi? A palavra mais encontrada nos documentos antigos japoneses é shinobi. Esses indivíduos realizavam missões de observação, reconhecimento, espionagem, comunicação, infiltração e coleta de informações. Nem sempre eram membros de uma classe separada dos samurais. Em determinadas situações, guerreiros que serviam a senhores feudais também poderiam exercer funções de shinobi. Pesquisadores da Universidade de Mie afirmam que existem registros seguros da atuação de shinobi desde a primeira metade do século XIV. Uma função comum em diferentes períodos era o trabalho de espionagem. O shinobi precisava observar o terreno, compreender o comportamento do inimigo e transmitir informações. Seu principal objetivo não era entrar em combate para demonstrar superioridade. Era completar a missão e sobreviver. Por isso, paciência, adaptação, disfarce, estratégia e capacidade de evitar confrontos eram tão importantes quanto as técnicas de luta. Cardinal, a roupa preta, a imagem do ninja utilizando uma roupa totalmente preta também precisa ser explicada. Um espião vestido dessa maneira durante o dia chamaria mais atenção do que qualquer outra pessoa. Os shinobi históricos poderiam se apresentar como camponeses, comerciantes, religiosos, viajantes ou trabalhadores, conforme o ambiente em que precisassem circular. O objetivo era misturar-se às pessoas, não parecer um personagem de filme. A roupa negra encapuzada provavelmente foi fortalecida pelo teatro japonês, no qual os ajudantes de palco utilizavam preto para simbolizar que deveriam ser ignorados pelo público. Com o tempo, essa imagem foi transferida para personagens invisíveis e misteriosos. Cardinal. O que significa Bujinkan? Bujinkan pode ser traduzido aproximadamente como Casa do Guerreiro Divino ou Salão do Deus Guerreiro. A organização foi criada por Masaki Hatsumi, artista marcial japonês nascido em 1931. Hatsumi estudou diferentes modalidades, entre elas judô, karatê, aikido e boxe. Mais tarde, tornou-se aluno de Toshitsugu Takamatsu, mestre japonês que lhe transmitiu conhecimentos de diferentes tradições marciais. Depois da morte de Takamatsu, em 1972, Hatsumi passou a representar essas linhagens e organizou seus ensinamentos dentro da Bujinkan. A sede da organização, conhecida como Honbu Dojo, está localizada em Noda, na província de Chiba, no Japão. Cardinal Bujinkan Budo Taijutsu. Embora seja frequentemente chamada de Ninjutsu Bujinkan, o nome utilizado para o sistema geral é Bujinkan Budo Taijutsu. Budo significa caminho marcial. Taijutsu pode ser entendido como técnica ou habilidade corporal. Isso mostra que a Bujinkan não estuda apenas aquilo que o público associa aos ninjas. Seu treinamento reúne tradições ligadas ao Ninpo, ao Jujutsu e a diferentes sistemas de combate dos guerreiros japoneses. O corpo é a base. Antes de depender de uma arma, o praticante aprende a utilizar postura, distância, equilíbrio, deslocamento e tempo. Cardinal. As 9 escolas, a Bujinkan reúne 9 escolas ou linhagens chamadas Ryuha. São elas: Togakuri Ryu Ninpo Taijutsu, Gyoku Ryu Koshijutsu, Kukishinden Ryu Happo Baikenjutsu, Koto Ryu Koppojutsu, Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu, Takagi Yoshin Ryuju Taijutsu, Jikan Ryu Koppojutsu, Gyokushin Ryu Ninpo e Kumogakuri Ryu Ninpo. Cada escola possui características, estratégias e formas próprias de movimentação. Algumas trabalham mais ataques, a estruturas, desequilíbrios e golpes. Outras dão maior importância às projeções, controles, armas ou estratégias relacionadas ao Ninpo.
É comum dizer que 3 dessas escolas estão diretamente associadas ao ninjutsu e que as demais possuem ligação maior com tradições samurais e outros sistemas de bujutsu. Mas existe um ponto importante. As histórias internas dessas escolas apresentam linhagens muito antigas. Entretanto, pesquisadores modernos exigem documentos independentes para confirmar cada período e cada sucessão. Como os registros históricos seguros sobre o shinobi começam principalmente a partir do século XIV, é mais honesto separar a tradição transmitida dentro da Bujinkan daquilo que já foi comprovado por pesquisa acadêmica. Essa é uma conclusão baseada na comparação entre as tradições apresentadas pela organização e os critérios utilizados pelos pesquisadores históricos. Isso não retira o valor do treinamento, apenas impede que tradição e documento histórico sejam tratados como se fossem exatamente a mesma coisa. Cardinal, cardinal. O treinamento corporal. O treinamento começa com o taijutsu. O praticante aprende posturas, deslocamentos, rolamentos, quedas, golpes, chutes, projeções, torções, imobilizações e formas de controlar o equilíbrio do adversário. As posturas são chamadas de kamae. Elas não devem ser posições rígidas utilizadas somente para fotografias. A kamae prepara o corpo para atacar, defender e mudar de direção. O praticante também estuda o tai sabaki, a movimentação corporal utilizada para sair da linha do ataque e conquistar um ângulo melhor. Em vez de bloquear toda a força diretamente, procura deslocar-se, acompanhar o movimento e quebrar o equilíbrio do adversário. Cardinal, cardinal ukemi e movimentação. O ukemi é o treinamento de quedas e rolamentos. O aluno aprende a proteger a cabeça, distribuir o impacto e voltar a uma posição segura. Na Bujinkan, o ukemi também desenvolve adaptação ao terreno. A pessoa precisa compreender que o mundo real não é formado apenas por tatames, planos e macios. Mas isso não significa praticar quedas perigosas em qualquer lugar. O treinamento deve ser progressivo, com orientação e segurança. Aprender a cair é importante porque muitas técnicas envolvem projeções, desequilíbrios e controles articulares. Cardinal, cardinal golpes, torções e projeções. O sistema possui golpes realizados com mãos, cotovelos, joelhos, pés e diferentes partes do corpo. Também existem torções de punho, cotovelo e ombro, além de projeções e controles. O objetivo não é simplesmente decorar centenas de movimentos. O praticante precisa compreender princípios como distância, ângulo, tempo, equilíbrio, estrutura e intenção. Uma mesma técnica pode precisar de adaptações conforme o tamanho, a força, a posição e o comportamento do adversário. Por isso, copiar apenas a aparência de um movimento não significa compreender sua aplicação. Cardinal, cardinal. As armas tradicionais. A Bujinkan também preserva o estudo de diferentes armas japonesas. Entre elas podem aparecer a espada, o bastão longo, chamado bo, o bastão médio, chamado jo, o bastão curto, chamado rambo, a lança, a naginata, a faca, a corrente com peso e diferentes tipos de lâminas e instrumentos tradicionais. Algumas escolas também estudam o lançamento de objetos, incluindo formas de shuriken. Mas o treinamento com armas deve ser realizado de maneira responsável. Uma arma não é brinquedo nem acessório para intimidar pessoas. O iniciante precisa começar com equipamentos de treinamento e supervisão adequada. O estudo das armas também ajuda a entender distância, direção, postura e movimentação corporal. Muitos movimentos desarmados ficam mais claros quando o aluno compreende sua relação com a espada ou com o bastão. Cardinal ninjutsu não é fazer mágica. O ninjutsu histórico abrangia muito mais do que combate corporal. Incluía conhecimentos de observação, orientação, sobrevivência, estratégia, comunicação, psicologia e adaptação ao ambiente. A Universidade de Mie mantém um centro dedicado ao estudo histórico e científico dos ninjas, analisando documentos antigos e testando alguns conhecimentos descritos nos manuais tradicionais. Isso mostra que ninjutsu não significa poder sobrenatural. As histórias de invisibilidade, desaparecimento e controle mágico da natureza foram ampliadas por lendas, romances, teatro, cinema e televisão. A verdadeira invisibilidade do shinobi estava em não chamar atenção.
A verdadeira força estava em observar melhor, preparar-se e agir sem desperdício. Cardinal, cardinal, filosofia e autocontrole. As diretrizes oficiais da Bujinkan destacam paciência, autocontrole, dedicação, respeito e desenvolvimento pessoal. Também apresentam a ideia de que o estudo do Taijutsu deve conduzir ao entendimento da paz e ao desenvolvimento de um coração firme, chamado Fudoshin. Isso parece contraditório para uma arte associada a guerreiros e espiões. Mas o princípio é simples. Quanto maior a capacidade de causar dano, maior deve ser a responsabilidade. Quem treina para intimidar pessoas, alimentar o ego ou procurar brigas não compreendeu o caminho. O verdadeiro praticante procura evitar o confronto desnecessário, perceber o perigo e sair com segurança. Cardinal, cardinal, o ninjutsu Bujinkan funciona? Essa pergunta precisa ser respondida com honestidade. A Bujinkan possui princípios reais de movimentação, equilíbrio, quedas, projeções, controles e uso de armas. Mas nenhuma técnica funciona automaticamente porque pertence a uma tradição antiga. A eficácia depende do modo como o treinamento é realizado. Movimentos praticados somente com parceiros colaborando podem criar uma falsa confiança. Para desenvolver a aplicação realista, o aluno precisa trabalhar distância, resistência progressiva, pressão, ataques coerentes e controle emocional. Ao mesmo tempo, o treinamento não deve transformar cada aula numa briga descontrolada. Realismo sem segurança produz lesões. Segurança sem resistência pode produzir fantasia. O equilíbrio está no treino progressivo, consciente e responsável. Cardinal, cardinal, reflexão final. A história da Bujinkan mistura tradição marcial, cultura japonesa e ensinamentos transmitidos entre gerações. Ela preserva 9 escolas com estratégias, técnicas e armas diferentes. Também carrega a imagem do shinobi, personagens históricos muito diferentes dos ninjas apresentados pelo cinema. O verdadeiro shinobi não precisava parecer misterioso, precisava ser paciente, observador, adaptável e capaz de concluir sua missão sem chamar atenção. A principal lição da Bujinkan não está em desaparecer numa nuvem de fumaça. Está em aprender a movimentar o corpo, compreender o perigo e evitar estar no lugar errado no momento errado. Força sem percepção pode falhar. Técnica sem pressão pode virar ilusão. E conhecimento sem responsabilidade pode virar perigo. Gostou desta história? Então deixe seu comentário, dê sua opinião e diga qual parte do ninjutsu ou das tradições japonesas você gostaria de conhecer com mais detalhes. Compartilhe este vídeo e siga nosso perfil para acompanhar mais histórias, ensinamentos e curiosidades sobre as artes marciais. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Respeito a Masaki Hatsumi. Respeito a Toshitsugu Takamatsu. Respeito aos professores. Respeito aos alunos. Respeito ao Japão. E respeito a todos que treinam com disciplina, paciência e responsabilidade. Nos encontramos na próxima história.